Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos ao vídeo que eu havia prometido para vocês sobre os testes das nossas massas cerâmicas. Como eu havia falado lá para vocês, eu recebi aqui da Pascoal Massas, né, que é uma fábrica de massa cerâmica, de argilas cerâmicas aqui no Brasil. Eles estão no mercado há, acho que, se eu não me engano, há mais de 40 anos, produzindo massa cerâmica, muito tempo. O seu Pascoal é uma lenda viva aí no universo de produção de massas cerâmicas, e eles têm diversos tipos de massa. Eu acho que hoje no catálogo deles vão ter 17 tipos de massas diferentes, argilas, né? Vamos falar assim. E ele me mandou essas três aqui para que eu pudesse experimentar. E eu falei para vocês que eu ia experimentar e iria fazer alguns testes principais nelas. O que acontece aqui, gente, é o seguinte: eu havia falado para vocês que eu vou mostrar para vocês esse processo de teste. Ele demora um pouquinho porque eu tenho que produzir algumas peças, tenho que queimar, tenho que fazer esses testes, então eu vou postar para vocês, eu acredito que em 2 etapas. Essa primeira etapa de hoje, eu vou mostrar uns testes básicos, lógico, logo que a gente abre aqui o pacote, mas antes disso, eu preciso falar para vocês sobre essa questão da massa cerâmica. Eu preciso explicar para vocês um pouquinho sobre o que é isso que eu estou aqui na minha frente e qual a importância disso aqui no meu trabalho. Tá? É muito importante que vocês entendam essa questão da massa, que ela é o material crucial para o seu trabalho. Tá? Então vamos lá, vou tirar aqui só um pouquinho as massas para a gente falar um pouquinho sobre elas. Vou deixar isso aqui. Bem, primeiramente, eu queria falar para vocês assim. Eu, aqui hoje, César, eu trabalho com utilitários, né? O que são esses utilitários? São peças que a gente usa no nosso dia a dia, como um prato, né? Uma tábua, seja de frios ou seja para você cortar suas coisas, uma moringa, um copo, uma caneca, um rechozinho para colocar essência, uma garrafinha. Então são peças utilitárias. Eu trabalho tanto na modelagem no torno quanto na modelagem manual. Tá? Então, eu preciso de massa que se encaixe no meu trabalho. Por quê? Por que isso é importante? Muitas vezes as pessoas vão comprar as massas, vão procurar as massas cerâmicas em busca de características mais voltadas para a cor, ou então para algumas características, por exemplo, igual essas aqui que eu tenho aqui, que elas têm pintinhas, né? Toda pintadinha, não é o esmalte, que é assim, é a argila que ela é pintadinha, tá? E aí, as pessoas procuram mais sobre isso. Eu quero uma massa vermelha, eu quero uma massa branca, e assim vai. E assim realmente era feito há muito tempo, e as pessoas costumam fazer sobre isso. Só que as pessoas têm que se atentar a uma outra coisa. A massa cerâmica é o veículo, é o material principal do seu trabalho. Se você está trabalhando com utilitários, você precisa de algumas qualidades e garantias para esse utilitário. O que são essas qualidades? O utilitário ele vai precisar ser resistente, ter uma resistência muito boa, porque eu vou trabalhar com ele na cozinha. Se você vai vender isso para um restaurante, ele vai sofrer pancadas, batidas e tudo mais. Vai máquina de lavar, ela muitas vezes vai ser aquecida, vai sofrer com choque térmico. Então, esse material precisa ter uma resistência. E essa resistência a gente só consegue adequando a massa para o seu trabalho. Tá? E aí tem outras coisas que você precisa se atentar também. Por exemplo, ele não pode vazar, ele não pode absorver umidade, porque ele pode então dar alguns defeitos. E a gente começa a pensar também em como que a gente vai trabalhar com isso, que características que eu preciso nessa massa para isso ser um utilitário de boa qualidade. É o que eu quero explicar para vocês, quero mostrar como a gente pode obter esses testes para você ver se ele está sendo adequado ou não para o seu trabalho. Tá? Então, vamos lá.
Primeira coisa que você vai pegar uma massa, você vai fazer a temperatura de trabalho dela. O que é a temperatura de trabalho? Isso é muito, muito importante. Qual é a temperatura que essa massa sinteriza? Você vai ouvir muito essa palavra, sinterização. O que é a sinterização? Basicamente, a grosso modo, para eu explicar para vocês, a sinterização acontece assim. Essa massa ela é composta, tá? Por que eu chamo ela de massa e não chamo ela de argila propriamente dita? Porque uma argila, você vai lá na natureza, no fundo da sua casa, no quintal, lá na beirada do rio, e você pega lá um pouco de argila, argila. Ela está misturada com galho, tem material orgânico, tem minerais diferenciados, e aí você vê que ela tem plasticidade, você consegue modelar ela e você faz uma peça. Só que daí quando você leva ela ao fogo para ser queimada, para virar uma argila, virar uma cerâmica, ela vai ao fogo, ela vai endurecer, mas ela não vai ganhar características importantes, que é a questão da sinterização. Por quê? Porque durante o processo de queima, ela precisa ter componentes no meio dela que façam com que esses componentes comecem a entrar em processo de fusão e de derretimento, só que não termina essa fusão, mas ele começa a entrar no processo de fusão e faz com que, a nível atômico, isso acaba se unindo, se fechando, criando uma... que a gente chama de resistência mecânica muito grande, faz com que essas partículas, né, elas se unam, se fecham, a ponto de dar essa resistência e impermeabilização à peça. Então isso seria a sinterização. Seria um processo que só vai acontecer lá no forno, durante a queima. Esse derretimento desse composto que tem no meio dessa massa vai acontecer e vai unir essas partículas, vai fechar ela. Tá? Então isso é a sinterização, porque ela foi composta. O seu Pascoal extraiu isso aqui de uma jazida, que tem partes aqui de argila, boa parte de argila, extraiu essa massa, essa argila, e aí depois ele acrescentou alguns elementos nela para que ela pudesse ir se adequando e chegar no ponto de fusão ideal. Aí que está a questão. Então, quando você vai comprar uma massa cerâmica, você tem que saber qual é o ponto de sinterização dessa massa e se ela sinteriza, porque tem massas que mesmo em alta temperatura ela não sinteriza, ela não tem esse componente para haver sinterização, ela suporta a queima, mas ela não tem sinterização. Então, assim, por exemplo, as massas do Pascoal que eu estou usando aqui, que eu uso no meu trabalho, o ponto de trabalho ideal dela é de 1220 graus a 1240. Tá? Algumas você vê no pacote escrito 1240, que é o ponto final dela. Eu também não posso ultrapassar. Lembre-se que eu não posso ultrapassar e não posso ficar muito abaixo. Então, entre 1220 a 1240, eu vou ter o melhor resultado com essa massa, que é o que a gente está buscando e é o que eu vou mostrar para vocês. Vou provar para vocês como que isso acontece lá dentro do meu forno. Então, eu vou lá, vou comprar essa massa que tem essa faixa de trabalho, esse ponto de sinterização. Então, eu já sei que o meu trabalho tem que ser baseado nessa temperatura, tá? Gente, esquece esmalte. Não estamos falando sobre a questão de esmalte, a gente está falando da massa. É um problema muito grande. As pessoas se preocupam com a temperatura do esmalte e esquecem a temperatura da massa. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Primeira coisa é a temperatura da massa. Depois, o esmalte você adequa para a temperatura da sua massa e para o seu trabalho. Como eu, aqui no meu ateliê, trabalho com forno elétrico e eu tenho uma limitância que é subir muito essa temperatura, eu não consigo temperaturas, por exemplo, que eu conseguiria num forno a gás de 1280, 1300, ou num forno a lenha de altas temperaturas, tipo 1380, 1400 graus, eu não consigo. Então, meu forno, o máximo que eu consigo, sem causar grandes danos a ele, é chegar a 1240 graus. Então, eu foquei e, assim, 90% dos ceramistas no mundo hoje trabalha com essa faixa de temperatura, que é de 1220 a 1240, que é considerado uma média alta temperatura, tá? Média alta temperatura. E para isso, a minha massa tem que ser funcional para isso. E depois eu vou me preocupar com os esmaltes.
se eu vou formular esse esmalte, se eu vou comprar esse esmalte, aí tudo vai se adequar a esse tipo de massa. Primeira coisa, você não produz a sua massa como eu não produzo a minha massa. Posso fazer minha massa? Pode. Seria o ideal, seria um universo perfeito, você formular a sua massa, equilibrar ela do jeito que você precisa para você chegar no seu resultado. Mas não é o caso meu aqui, por exemplo, que eu compro. E o seu Pascoal, ele produz uma massa, vamos dizer assim, ela é genérica, ela é funcional para uma ampla faixa de temperatura, mas calibrada para funcionar entre 1200, eu vou dizer 1200, 1240. E eu vou ficar nesse meio termo. Então eu vou fazer esses testes no meu forno, nessa massa, para ver se ela vai se adequar ao meu trabalho. A gente tem, até tem uma colinha aqui, depois eu vou deixar para vocês baixarem também, uma classificação das argilas e massas cerâmicas, que a gente não se preocupa muito com isso. O que é essa massa cerâmica? Como que eu chamo ela, César? Como é que é o nome genérico dela? Isso aqui é um grès, tá? Você vai ouvir falar, o que é um grès? O que é um grès? O grès é uma classificação dessa massa cerâmica. Essa classificação, vou explicar para vocês. Basicamente, nós temos 4 classificações principais, tá? Dentro das que eu vou falar aqui para vocês. Entra algumas outras, como o paper clay, alguns outros tipos de massas, mas eu não vou classificar elas aqui, porque eu vou classificar as 4 massas básicas. Primeira massa, terracota, tá? Vocês vão ouvir essa palavra terracota, já vem na mente de vocês aquela corzinha vermelha, assim, mais avermelhada, ou então marrom. Vocês estão certíssimos. Os guerreiros de terracota na China, tudo produzido de terracota. O tijolo, as telhas, o filtro de barro, aqueles todos vermelhinhos, todos terracota. O que é uma terracota? A terracota é uma argila rica em óxido de ferro, geralmente de cor vermelha ou marrom. Temperatura de queima entre 900 a 1200 graus, tá? Característica, porosa. Então já se atente a isso. Baixa resistência mecânica. Textura grosseira e é mais adequada para objetos utilitários decorativos de menor exigência mecânica, como vasos e tijolos. Então vocês entenderam? Basicamente, gente, uma terracota é aquilo que você tira da natureza naturalmente lá. Muitas vezes nem sofre interferência. Então, primeira, terracota. Depois nós temos a faiança. O que é a faiança? A faiança é uma argila branca ou clara, geralmente com adição de materiais como feldspato e caolin, tá? Temperatura de queima entre 1000 graus e 1150 graus Celsius. Ela é porosa, opaca, mas com maior resistência mecânica do que a terracota. A superfície é ligeiramente coberta com esmalte vítreo, tá? Isso já é uma superfície de esmaltação. O que é essa faiança? A faiança é uma prima pobre da porcelana, que conseguiram criar uma massa que você consegue baratear o custo, mas você consegue fazer, por exemplo, trabalhos de fundição com ela, você consegue uma massa branca para você pintar. Então tem muitos utilitários que são produzidos com faiança. Porém, principalmente o pessoal que pinta baixo esmalte, pinta baixa temperatura, se usa muito da faiança. Mas ainda a gente tem que se atentar que ela é uma massa porosa, ela tem poros abertos e ela absorve muita umidade. Então essas massas, quando você vai produzir utilitário com ela, você precisa fazer um utilitário usando essa massa faiança, normalmente essas pessoas que pintam e trabalham com esse tipo de utilitário, ela esmalta a peça inteira, para que o esmalte faça uma cobertura e uma proteção dessa faiança, para que ela possa se tornar um utilitário que vá ser funcional para o seu dia a dia e não vai ter problemas de absorção de umidade e tudo mais. Mas eu ainda vou dizer para vocês que a longo prazo é uma peça que ela sofre muito, porque ela tem um desgaste muito grande. Conforme esse esmalte vai craquelando, vai se abrindo, vai absorvendo umidade, essa massa, esse utilitário vai sofrer e vai ter alguns problemas a longo prazo. Ela é funcional? É funcional. Nós temos a terracota, a faiança
E aí nós temos o nosso amigo aqui, o GRES. O que é o GRES? O GRES é uma argila com adição de materiais como feldspato, areias e caulins. Temperatura de queima entre 1.200 e 1.300 graus. Lembrando que a gente está trabalhando aí entre 1.220 a 1.240. O GRES é uma cerâmica, normalmente é usado para cerâmica vitrificada, compacta, impermeável. Lembra das porosidades das outras? Já é impermeável. Possui alta resistência mecânica. É muito durável, superfície pode ser vitrificada ou não, tá vendo? Vitrificada ou não, essa é a parte interessante. Lembra que eu falei que na faiança você teria que vitrificar essa peça inteira para ela ser funcional e não absorver para o esmalte tornar a camada protetora dela? No caso do GRES, você já pode deixar igual eu deixei essa área aqui sem esmaltação, que não vai haver absorção. Não deve haver absorção. Então, é usadas para você fazer peça decorativa, ter uma exigência maior mecânica, para fazer jarros, vasos, revestimentos, etc. Então, nós já temos terracota, faiança, GRES, e por último, nós temos a queridinha da porcelana, tá? A porcelana é uma argila branca, pura, com adição de materiais como caulin, feldspato e quartzo. Temperatura de queima da porcelana entre 1.250 a 1.450. Tem algumas porcelanas para um pouco mais baixa temperatura, tipo a 1.220. Tá? Características: cerâmica vitrificada, tem porcelana translústras, ela é impermeável, alta resistência mecânica, possui uma superfície lisa e brilhante. Então, algumas características. Qual que é a diferença nisso tudo, gente? A porosidade, tá? Porosidade. Nós temos aí a terracota com uma alta porosidade, que vai variar de 6 a 20% de porosidade. Fique com essa questão da porcentagem na cabeça, que lá nos testes, lá na frente, eu vou explicar para vocês como a gente vai descobrir a porcentagem dessa porosidade nas nossas massas. Nós temos a faiança aí entre 3 a 10% de absorção, tá? Que já é classificação aí da faiança. E nós temos o GRES, que fica entre 1 a 6%, ele está dizendo aqui. E nós temos aí a nossa porcelana com absorção até 0,5%, de 0 a 0,5%. É a única massa que vai ter absorção zero, é a porcelana. Por que você não trabalha com porcelana? Então o CES seria a melhor opção para você trabalhar. No Brasil, nós não temos uma mina de extração boa de porcelana, uma porcelana sendo produzida de qualidade. Então nós temos essa defasagem de material aqui no Brasil, que é bem diferente quando você vai para a China, Canadá, Estados Unidos, que é muito utilizado a porcelana. Aqui a gente tem essa dificuldade. Nós temos em abundância material para produzir o GRES, mas não temos porcelana. E fora que eu adoro a característica do GRES, a sua cor, a sua característica. Na verdade, se você for olhar, nós somos mais privilegiados do que eles lá fora, porque você só tem a porcelana, se você só trabalhar com a porcelana, e nós temos aqui uma infinidade de possibilidades de trabalhar com esse GRES de diversos tipos de material. Então o GRES é uma boa para a gente trabalhar. Então vamos focar no nosso GRES. E aí sobre absorção, que é a questão mega importante aí para a gente poder entender esse processo. O que seria esse processo de absorção? Eu falei para vocês sobre a sinterização da massa. Quando eu tenho uma porcelana que ela é preparada lá, medido e pesado cada ingrediente, ela é equilibrada para ter uma camada dentro dela que forma como se fosse um vidro. Tem algumas porcelanas translúcidas que deixam passar a luz, tem outras que não, mas dentro dela ela forma algo como se fosse um vidro. E ela tem uma sinterização completa, e aí faz com que ela seja totalmente impermeável. Então nós temos aí essa impermeabilização zero. No GRES, isso já não acontece, porque como a maioria da composição dele é de argila,
e outros materiais, não há uma sinterização completa. Esse GRESS, ele tem uma tolerância que, vamos dizer assim, o mercado, as nossas peças, o uso diário tolera até 3% de absorção. É bem tolerado. Acima de 3%, como eu disse para vocês, ele vai variar entre 1 a 6% a sua taxa de absorção. Mas, se você passar de 3%, você terá alguns problemas lá na frente, que é a absorção de líquido. Então, um GRESS de boa qualidade tem que ficar aí entre até 3%. Quanto mais baixo de 3%, muito melhor você vai ter. Então é isso. Então, a menor porosidade garante um GRESS de maior qualidade. Ponto. Mas aí tem umas outras coisinhas que a gente precisa ver também. Resistência mecânica. Teoricamente, se você tem uma boa sinterização, onde as partículas estão se unindo bem, estão se fechando e se agrupando e se unindo, você tem aí uma resistência mecânica muito boa. O que é uma resistência mecânica? Dificilmente quebra essas peças. São peças super resistentes. Gente, são peças muito resistentes. Existem muitos restaurantes que acham que cerâmica não é resistente, pelo contrário, ela é muito mais resistente do que muitas... GRESS é muito mais resistente do que muitas faianças aí no mercado, tá? Então, assim, é muito resistente. Então, essa resistência está relacionada a essa sinterização dessa massa, ok? Vou abrir aqui o pacote. Primeira coisa, quando eu vou receber um pacote de argila aqui, eu faço o primeiro teste aqui, ó, para eu ver como que essa massa tá dura, tá mole, como que ela tá, porque isso aqui já está relacionado ao tipo da massa. Como que esse fabricante colocou e a quantidade de água que ele colocou, se ela está muito molenga ou não. Então, o primeiro teste que a gente faz, eu já faço isso, eu já sinto isso. Daí eu vou abrir o pacote. Olha que vermelhão. Vou pegar o primeiro pedaço aqui, ó. Peguei o primeiro pedaço. Aqui eu já estou sentindo outro. Isso é algo que é inerente a mim com experiência. Eu já tenho experiência de outras massas, de outros trabalhos, então eu já consigo mensurar para vocês nesse tato, saber se essa massa está com a quantidade de água ideal, se ela está ou não super molenga ou está no ponto ideal para eu fazer os meus trabalhos. Tá? Então isso já é um tato, é um toque que a gente tem, já você vai adquirindo com o tempo. Primeiro teste, essa massa está ótima, ela está resistente, mas não está dura. Então ela está já logo de cara no ponto. Deixa eu testar as outras aqui. Essa aqui é a que está mais molenguinha de todas, ó. Ó, mais molenguinha de todas. Tá vendo? Mas ainda não está exagerado. O que é isso? Quando ele vai fabricar essa massa, deixa eu deixar aqui, ele precisa agregar água nela, porque entre essas partículas, essas moléculas de argila, tem água no meio dela. Então, teoricamente, essas massas devem ter em torno de 20 a 30% de umidade de água. Essa umidade que vai garantir ela ser maleável, ela ser flexível. Essa água que vai permitir essas moléculas se movimentar e dar flexibilidade para a massa. Então, tem que ter água para que isso aconteça. Então, só que não pode ter água em exagero. Aí você teria uma massa super mole e você vai, teoricamente, comprar água e não vai comprar massa porque não vai servir. Aí você vai ter que dar o seu ponto aqui no ateliê, você vai ter que secar essa massa, você vai ter que colocar no gesso e tudo mais. Então já começa por aí. Outro teste que a gente já executa logo de cara quando você pega essa argila, essa aqui, ó. Você vê muitos ceramistas fazendo isso aqui. Você vai pegar essa argila aqui, ó. Você vai fazer um rolinho dela, tá? Ó, fiz uma cobrinha aqui na palma da minha mão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou curvar ela aqui, ó. Pum, aqui até embaixo, ó. Tá vendo? Ó? Curvei ela até aqui embaixo. Deixa eu abrir as outras aqui. Aqui. Ó. Essa aqui vai dar pra gente perceber. Isso aqui, ó. Pum, dobrei. Tá vendo? Ó, fazer menorzinho aqui. Ó, fiz o rolinho, dobrei. Vou fazer aqui na frente da câmera. Ó, fiz o rolinho,
Dobrei. É isso mesmo, só fiz o rolinho e dobrei. O que que não pode acontecer? Essa massa, quando você dobra, isso está relacionado a como a maleabilidade dela, né? Quanto ela está maleável. Então, olha só. No caso aqui, vou colocar uma imagem. Então, nesse primeiro teste que a gente já fez, tá? Nesse primeiro teste, eu olhando para elas aqui, eu vou dizer que a nossa amiga aqui, a roça, tá um pouquinho menos plástica do que as outras. Mas ela não passou no teste? Ela passou no teste. Não tem, não vai ser problema. Deixa eu ver se eu consigo alguma massa aqui que eu não conseguia não passar no teste. Quando eu faço esse movimento de vamos dizer assim, de partir essa massa, né? Ela simplesmente se rompe, ela se parte. Então, essa massa aqui, como padrão, ela já não passaria no primeiro teste. Isso significa o quê? Que essa massa que não passou no teste, eu não vou conseguir trabalhar com ela. Eu não vou conseguir dar formas para ela, porque quando eu for construir uma peça igual a essa aqui no torno, quando eu for fazer um movimento dela, essa peça vai rachando ali durante o processo, porque ela não é maleável, ela não tem essa, vamos dizer assim, essa flexibilidade para que eu consiga moldar. Então isso é um teste já bem básico e bem simples que você já faz logo de cara para você visualizar logo se abriu o saco. Então, por exemplo, abri o saco, já consigo sentir a densidade dela, tá? Eu falei para vocês, eu tô mostrando umas coisas mais simples que você possa fazer para ver se ela passa ou não nos testes para você. E o outro teste é fazer o rolinho e forçar ela para ver se ela se parte ou não, se ela está flexível ou não. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar aqui para vocês nesse primeiro vídeo. É como você vai entender o que você precisa, tá? Em relação ao tipo de material que você está trabalhando, a resistência, o grass, a porosidade, a absorção, tudo mais, para que a gente possa, então, começar os primeiros processos de execução dos testes. Então, eu já vou fazer os vídeos com os processos em si, que já são. O que são esses processos? O encolhimento, a retração dessas massas. Por que isso é importante? Porque quando eu preciso saber qual a porcentagem que elas encolhem. Quanto que durante o processo de modelagem até o processo final de queima em alta temperatura, quantos por cento em média essa massa encolhe? Se uma massa encolhe muito, ela dá muito problema muitas vezes no esmalte, porque ela está contraindo demais, né? Ela dá problemas, por exemplo, para você acertar as medidas das peças e tudo mais. Eu vou precisar testar essa massa na minha temperatura para ver o tanto que ela se deforma. Isso eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu vou testar essas massas a nível de porosidade e absorção de água, se ela vaza, se ela absorve água, qual é essa porosidade. Eu vou estar mostrando isso para vocês. Então, o próximo vídeo que eu colocar para vocês já vai ser com esses testes já completos. Então, isso vai demorar um tempo aí, de uma semana, até um pouco mais, para que eu possa fazer esses testes. Porque eu vou ter que tornear uma peça, eu vou falar para vocês como é que elas se passaram no torno, se elas foram bem no torno ou não. Aí depois eu vou fazer as plaquinhas de teste, depois vou testar com os meus esmaltes, vou testar lá no meu forno em diferente temperatura. Tudo isso vai ser mostrado para vocês, tá? Todas essas etapas vão ser mostradas para vocês. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: você está acompanhando esse material gratuitamente aqui, tá? Estou disponibilizando gratuitamente para vocês assistirem, quem está aqui no grupo do WhatsApp nosso, e falar para vocês que eu tenho os outros materiais de aula. Eu ensino uma infinidade de coisas, já tem vários testes de massas lá para vocês entenderem os processos. Lógico que aqui a gente vai descobrir que cores que elas vão ficar, tudo mais, mas esses processos já estão lá. Então, se você quiser se tornar um aluno, você me ajuda também a manter o meu trabalho, a minha produção. O valor custa R$ 49,90, é um valor, assim, que eu falo em relação ao que é comercializado hoje no mercado, ínfimo o meu valor, tá? O curso mais barato que eu já tenho visto hoje, aí, o meu tá 1/3 mais barato que esses aí.
E aí você tem lá centenas de materiais. Você entra, acompanha, se você não gostar, cancela a assinatura. Mas você me ajuda e você vai conhecer um pouquinho mais sobre a cerâmica. Ah, mas eu já sou ceramista, já faço há muito tempo. Beleza, entra lá, descobre coisas que eu vou colocando lá, novidades para vocês. A gente troca figurinhas, conversamos, nós temos nosso grupo de WhatsApp, onde a gente troca informação. Ah, mas eu não sei nada de cerâmica. Pronto, você entra lá, você vai começar a aprender. Esse é o meu objetivo de ensinar o conteúdo, nesses conteúdos online que eu disponibilizo lá na plataforma da Hotmart. Quer saber mais? Entra no link que está embaixo aí no vídeo, você vai descobrir mais. E vai acompanhando que eu vou publicar para vocês mais vídeos em breve, tá bom? Até o próximo vídeo aí.